Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Nesse segmento de vídeos chamado Toques da Bolsa, que já chega ao vídeo de número 99. O assunto de hoje é um que vem fluindo aí durante a semana passada toda, desde o dia 21 de novembro de 2023, que é sobre uma possível federalização de empresas de Minas Gerais, em particular Copasa e Cemig, com vistas a cobrir dívida pública daquele governo. Eu vou apontar aqui nesse vídeo aquelas questões mais importantes e se você deve ou não se preocupar com essa medida aí que está sendo cogitada. O assunto veio sendo tratado desde o dia 21 de novembro da semana passada, 21 de novembro de 2023, e aqui eu peguei uma das notícias, essa aqui está no Poder 360, e ela é uma notícia do dia 24 de novembro de 2023, portanto, da nossa última sexta-feira. Veja que, neste caso, o governo de Minas Gerais ele fez uma notificação, em particular aqui a Cemig e a Copasa, sobre possibilidade de federalização. O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, ele estuda repassar as estatais como parte do pagamento da dívida pública que Minas Gerais possui com a União. E aqui eu quero chamar a atenção para o valor dessa dívida pública que está batendo na casa dos 160 bilhões. Até para a gente dar uma olhada no valor dessas empresas e ver se realmente isso é algo que tem alguma procedência, tem algum significado. No corpo aqui da notícia, então Cemig e Copasa informam ao mercado que receberam um ofício oriundo do governo do estado de Minas Gerais, onde nesse ofício, né, o acionista controlador, no caso o governo do estado de Minas Gerais, ele menciona uma possibilidade, ou seja, uma eventual federalização dessas duas companhias. Segundo o ofício que foi encaminhado pelo governador do estado de Minas Gerais, né, ele aponta que tem uma questão contratual aqui de dívida pública que estaria estimada, aqui nesse caso, em 161 bilhões. Aqui em cima está 160, mas eu acho que é só uma questão de arredondamento. E a ideia é que essas companhias entrassem na negociação, buscando liquidação, tratamento e evolução da dívida. Liquidação aqui eu achei interessante, depois vamos dar uma olhada nessa possibilidade. Apenas para constar, porque ainda nesse trimestre, terceiro trimestre de 2023, eu não fiz a análise da Cemig, que é a Companhia Energética de Minas Gerais. Então, a única coisa que eu vou levar depois para a nossa análise lá no final é com relação ao patrimônio líquido consolidado da companhia, que chega a 24,4 bilhões. É importante a gente guardar esse número aí, porque, evidentemente, numa eventual federalização e abatimento de dívida, tem que ter essa contrapartida ou essa significação em termos do quanto vale a empresa. Indo agora para os documentos recebidos, em particular aqui o da Copasa, veja que no documento que foi recebido pela Copasa, pelo governo do estado de Minas Gerais, e olha que ele foi recebido ainda um dia antes, ao dia 24, que foi aquela notícia do Poder 360, então foi no dia 23 de novembro de 2023. E no corpo aqui nós vamos encontrar algumas informações interessantes. Veja aqui, a Companhia de Minas Gerais, ela recebeu, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, recebeu do governo do estado de Minas Gerais, né, um ofício que informa o seguinte: o estado tem buscado solução junto à União para a questão da dívida pública estadual, aquela de 161 bilhões. Nesse sentido, foram apresentar, veja bem isso aqui, nesse sentido, foram apresentadas ao governo de Minas Gerais. Então, alguém apresentou para o governo de Minas Gerais alternativas que ainda serão objeto de análise minuciosa, tanto por técnicos do governo federal, assim como por técnicos do governo estadual, razão pela qual ainda não houve qualquer manifestação ou aceite do governo estadual. Então, na verdade, pelo que está dizendo aqui o ofício, na verdade, o ofício não está aqui, né? Esse é o comunicado ao mercado da Copasa que faz referência ao ofício que recebeu do governo de Minas Gerais. E segundo esse documento, então o comunicado, lá no ofício estaria constando que a proposição foi feita ao governo do estado de Minas Gerais. Já com relação à Cemig,
veja que ela tem aqui ó, um comunicado feito ao mercado. Mas veja que esse comunicado aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na data para a gente não ir perdendo a sequência das coisas. Ele é do dia 22 de novembro. Então, a notícia do Poder 360, ela é do dia 24. O documento que foi publicado pela Copasa é do dia 23 e aqui esse ofício é do dia 22. Portanto, aqui nós já estamos falando da quarta-feira da semana passada, lembrando que hoje é dia 28 de novembro de 2023, terça-feira. Então isso aí aconteceu na semana passada. Mas vamos ver o que diz esse documento. Tá? Ele, na verdade, ele vem através de um comunicado ao mercado e esclarecimento sobre o ofício 350 aqui, ó, da Comissão de Valores Mobiliários. Então, a CVM está fazendo um questionamento para a CEMIG. Então, o que ela está pedindo aqui a título de esclarecimento, que eu acho que seja relevante? O que acontece aqui? Segundo a CVM, vamos voltar mais ainda no tempo. No dia 18 de novembro de 2023, portanto, estamos falando de 2 sábados atrás, o jornal Folha de São Paulo, ele veiculou uma reportagem com o seguinte título: Pacheco articula a federalização da CEMIG. O Pacheco aqui é o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco. Então veja aqui, ó, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, articula uma proposta de federalização das empresas estatais de Minas Gerais. E aqui, no caso, empresas estatais, ele fez uma bela de uma generalização, né? Porque não está se referindo especificamente à Copasa e à CEMIG. A única coisa que diz é que nessa proposição inclui a CEMIG, como forma de abater, então aqui está mais claro, né? Abater a dívida pública do Estado de Minas Gerais, que neste caso já beira aqui os 160 bilhões. E anterior a essa divulgação, veja que já houve 2 reuniões com o presidente da República, o ministro de Minas e Energia, que também foi ex-senador de Minas Gerais, e segundo interlocutores do presidente aqui do Senado, presidente do Congresso, ele deve apresentar em breve uma minuta com a formalização da proposta para o presidente da República. Então, ali em cima, o que a gente viu foi o questionamento da CVM com aquilo que constava na reportagem da Folha de São Paulo. E aqui vem a resposta da CEMIG. A parte que mais interessa, ela está aqui embaixo. Então, veja bem, trata-se de um processo sem qualquer participação da CEMIG, isso que ela está respondendo, que, se em curso, tramita em âmbito externo à companhia, que não possui conhecimento para além do que foi divulgado na mídia. Então, essa aqui é a resposta. Ó, aqui, no dia 22, eu não estou sabendo de nada. No entanto, a mesma CEMIG, logo em seguida, ela faz a emissão de um fato relevante. Né? Então, veja que aquele documento era do dia 22 e agora ela emitiu o fato relevante aqui no dia 23. E nós vamos dar uma olhada o que a companhia está se referindo nesse caso. Veja que através do fato relevante, ela informa que recebeu ofício do acionista controlador. Acionista aqui controlador, que ela quer dizer, é o governo do estado de Minas Gerais. E sobre o que consta isso? Veja aqui, é divulgar exatamente o ofício recebido do estado de Minas Gerais, que tem buscado obter soluções junto à União para a questão da dívida pública, a qual eles estão estimando, né, que no dia 31 de 12 de 2023, portanto no fechamento do ano, vai estar em 161 bilhões. É por isso que lá aparece 161 naquela reportagem. E aí o governo informa que no dia 22 de novembro de 2023 houve uma reunião com os excelentíssimos senhores presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde também participando, né, o governo do estado de Minas Gerais, houve o recebimento desse ofício aqui, ó, o 1174, aqui é da presidência do Congresso, tá? Que apresenta, então, proposta de alternativa para liquidação, tratamento e evolução. Inclusive, a liquidação pode ser liquidação parcial da dívida, então, que nós nos referimos até então.
Nessa mesma oportunidade, eu imagino aqui, né, seja o assinante desse documento, ele esteve aqui no Ministério da Fazenda e, em razão dos encaminhamentos dados, remeteu o ofício, ele fez a remessa desse ofício aqui, Secretaria-Geral do Gabinete do Governador, que é o documento recebido pela CEMIG. Então, as alternativas que foram apresentadas ainda não serão objeto de análise objeto de análise minuciosa, tanto pelos técnicos do governo federal quanto estadual, aquilo que nós já vimos anterior. E até o momento não tem absolutamente nada, mas o fato é que isso aí está andando e vai ser, em um momento oportuno, analisado por esses técnicos, tanto do governo estadual quanto do governo federal. E a ideia é que haja uma eventual federalização de estaduais com ações listadas na Bolsa de Valores. E é curioso nós olharmos aqui no caso específico para a base acionária da CEMIG. Veja que os acionistas que compõem a base acionária, eles aqui nessa tabela estão divididos em setor público e setor privado. Se nós olharmos para o setor público, ele ainda se divide em área federal e área estadual. E aqui na área federal, nós ainda vamos encontrar aqui como participantes da base acionária a Caixa Econômica Federal e o BNDES Participações, que é um ramo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E na base acionária estadual, nós vamos encontrar o Governo do Estado de Minas Gerais, a MGI, a MGS, todos são do governo federal. A Rural Minas, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e a Copasa também, ela tem uma participação bem pequenininha aqui em ações preferenciais. Totalizando, junto com as ordinárias, 36.900 ações. Mas o governo estadual, no conjunto da obra aqui, ele possui 375 milhões de ações, o que corresponde aqui no total a 50,97% das ações ordinárias. A participação dele nas ações preferenciais é bem pequena. Na realidade, se nós considerarmos o conjunto todas as ações, ele é o acionista controlador porque tem grande participação nas ações ordinárias, mas ele tem poucas ações preferenciais, e se nós formos olhar para o conjunto total das ações, que é de total de 1 bilhão, desculpa, marquei errado aqui, marcar de forma correta, total de ações, 1 bilhão 794 milhões de ações, ou seja, aquilo que o governo possui, o governo do Estado de Minas Gerais, é o total de 406 milhões de ações sobre 1 bilhão 794 milhões de ações. Ou seja, calculando um sobre o outro, o governo de Minas Gerais possui na CEMIG apenas 22% do capital total da companhia. Esse capital aqui, de 2,2 bilhões. Então, se ele for à venda, o máximo que ele vai conseguir colocar como valor do negócio, do abatimento da dívida, é 22% desses 2,2 bilhões. Ou seja, cerca de 440 milhões. Já na Copasa, o estado de Minas Gerais, ele possui uma participação maior nas ações. Ele possui aqui 50,3%, num total aqui de 380 milhões de ações. Mas evidentemente que a gente não está falando do capital da companhia. É necessário, na verdade, saber o valor da empresa. E aí que eles calculam aquilo que eles chamam de valuation. Quando você ouvir falar de valuation, é isso. Quer saber quanto que vale uma empresa. Que tem 3 formas aqui de calcular o fluxo de caixa. 3 formas não, tem mais. Essas são 3 que são bastante difundidas. O fluxo de caixa descontado, os múltiplos de mercado e o valor patrimonial. O fluxo de caixa descontado, ele leva em consideração, por óbvio, o fluxo de caixa, que é esse valor que está aqui. E veja que tem uma fórmula um pouquinho mais complexa, mas é descontado porque leva em consideração algumas questões. Além do crescimento médio composto, que esse G aí, do crescimento do caixa,
durante um período de tempo aqui, né, que é esse Tzinho que está aqui em cima, é necessário ainda uma ponderação média do custo de capital, porque não adianta só crescer o fluxo, ela também evolui em termos de investimento, que tanto coloca fatores externos, como por exemplo os bancos ou aqueles que fornecem empréstimos, assim como eventualmente valores advindos dos acionistas. E lá no final você vai ter, né, trazendo a tempo presente aquilo que a companhia estaria projetando lá no futuro quando a gente fala do fluxo de caixa descontado. Já os múltiplos de mercado são aqueles que a gente trata aqui no canal, nós usamos bastante. Né? Por exemplo, só peguei dois aqui, né, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. O que é o valor patrimonial por ação? Você pega o patrimônio líquido e divide pelo número de ações. Pega o preço da ação no momento, coloca sobre e você vai ver até se aquele preço da ação está descontado ou não. Quando está abaixo de 1, a gente sabe que está descontado, significa que nesse caso, evidentemente, quem está vendendo não vai fazer a venda pelo valor da ação. O preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, ou seja, você pega o lucro líquido, divide pelo número de ação e pega o preço da ação. Você vai saber no tempo enquanto você vai retornar em termos de lucro líquido. No caso, se você comprar pelo preço da ação vigente, que é outra forma de você ir equilibrando esses valores. Por isso que a discussão ela é bastante interessante do ponto de vista do quanto esses técnicos do governo federal, do governo estadual, podem avaliar a empresa. E a outra forma que eu trouxe, né, que é o valor patrimonial, que a gente pega o patrimônio líquido e divide pelo número de ações. Então a gente vai saber ali qual o valor patrimonial que possui naquele instante a companhia. Porque daí, nesse caso, você não precisa colocar em consideração o capital que envolve o todo da companhia, como é o caso aqui da CEMIG. Provavelmente, né, são valores que vão estar a maior. E conforme nós apuramos aqui no caso, especificamente para a CEMIG, né, a gente pode verificar aqui que o patrimônio líquido da companhia está aqui em 24,4 bilhões e essa é a importância dessa nossa tabela, porque veja que o valor patrimonial aqui por ação fica em 11,10, ao passo que no momento que eu estava fazendo esse vídeo o preço da ação estava cotado a 10,79. Então, se for pelo preço da ação, a companhia pode ter aí uma perda no caso de uma eventual federalização. No caso da Copasa, então veja que o seu valor patrimonial, em função do seu patrimônio líquido, que está em 7,8 bilhões, ela tem então o valor patrimonial aqui de 20,75 e a ação, quando eu estava fazendo esse vídeo, estava cotada aqui a R$ 11,58. Então veja que essa aqui também, se ela considerar apenas o valor patrimonial, pode aí ter uma venda, eu diria assim, uma venda ruim, fazer uma venda ruim. Mas, como nós vimos, são questões muito incipientes ainda, mas também, por outro lado, pelo desdobramento que as questões vêm tomando, é bem provável que isto venha a ocorrer. Até porque eu não sei em que pé anda a capacidade que o Estado de Minas Gerais tem de quitar com sua dívida pública, ou pelo menos com o pagamento das parcelas da dívida. De qualquer forma, por tudo que a gente está vendo aqui, no caso da federalização dessas empresas, a não ser que seja por valores bastante consideráveis, o valor a ser abatido em relação à dívida pública não parece que seja significativo. É interessante verificar como isso vai se desenvolver. Qual é a impressão que eu tenho sobre esse negócio? Que eu considero muito comprar tanto Copasa quanto CEMIG. Mas esta é a minha avaliação. Eu deixo para você fazer a sua, não tenho recomendação, não digo o que você pode ou não fazer com o seu dinheiro, eu sei o que eu faço com o meu dinheiro. Espero que você compreenda o que eu estou dizendo nesse momento. E dito isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!